Pessoal, voltamos para a nossa segunda parte da segunda aula. Estamos estudando o artigo 18 da Declaração Universal e vamos lá no texto para analisar se esse artigo tem ou não correspondência, né, com a Constituição Federal. Aliás, já até falamos isso, né? Tem sim a correspondência. Mas a nossa Constituição é mais ampla na proteção da liberdade de crença, porque nós temos a escusa de consciência, prevista no artigo 5º, inciso 8º, que cai muito em provas de direito constitucional, e eles vão tentar enganá-los, vão dizer para vocês que essa é uma previsão da Declaração Universal, vocês já sabem que é falso, né? Então, tem a correspondência literal, mas vocês vão colocar que a nossa proteção, a nossa Constituição traz uma proteção mais ampla por causa da escusa de consciência. Também traz lá no artigo 5º, inciso 7º, um direito que não tem aqui na Declaração Universal, que é o direito à assistência religiosa. Lembram-se disso? Instituições civis ou militares, quem quiser tem o direito de receber essa assistência religiosa. Então, não é um artigo muito famoso, porque ele não tem, né, grande polêmica, mas coloquem aí, por favor, chamem a atenção na hora de estudar, coloquem aí um lembrete para vocês não se esquecerem dessa parte da escusa de consciência, tá? Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Isso aqui é uma pegadinha em provas, independentemente de fronteiras. Isso aqui soa como errado, né? Porque quando a gente fala sem limites, sem fronteiras, e nesse caso aqui é verdadeiro, é só vocês se lembrarem da internet. Nós temos aí ampla liberdade de opinião e de expressão, e isso não está restrito às nossas fronteiras territoriais. Nós podemos exercer esse direito independentemente de fronteiras, e lembrem-se que a nossa Constituição, ela veda o anonimato. Essa é a grande pegadinha aqui no artigo 19. Não existe qualquer preocupação, qualquer restrição, limitação na Declaração Universal, e existe no nosso texto constitucional, né? Então, isso já vi como pegadinha em questões, é importante que vocês façam essa ressalva. Liberdade de opinião e de expressão, basicamente, mesma proteção na nossa Constituição, né, na Declaração, só que a nossa Constituição traz uma restrição que a Declaração não traz, que é a vedação ao anonimato. Anotem aí, por gentileza. Vedação ao anonimato não tem previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 20. Todo homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Grifem a palavra pacíficas. Gente, sabiam que esses direitos são os dois mais cobrados em provas de direito constitucional? E aí, referindo-me aqui aos direitos fundamentais da Constituição de 88, em termos quantitativos, a maior quantidade de questões que nós temos sobre o artigo 5º se referem às liberdades de reunião e associação. Fica a dica para o estudo de vocês em direito constitucional. Artigo 5º, incisos 16 a 21, com vários detalhes, com muitas características. Depois dá até para a gente fazer uma aula, um estudo só sobre reunião e associação na Constituição. E a Declaração Universal só nos diz que reunião e associação têm que ser pacíficas. Lembra-se da nossa Constituição? Pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, não pode frustrar outra anteriormente agendada para o local. Então, cuidado com isso. Em alguns aspectos, a declaração ela é mais objetiva, ela traz simplesmente a proteção do direito. Em outras, ela é um pouco mais detalhada. Então, é isso que a banca vai pegar, esses detalhes que vocês têm que ficar atentos. Por isso que eu gosto do estudo comparativo, espero que seja útil para vocês, porque nos ajuda em direitos humanos e também em direito constitucional. E o item número 2, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, porque nós temos ampla liberdade de associação, né? Então, isso também consta da nossa Constituição e muito mais. Na Constituição, o inciso 16 é sobre reunião com vários requisitos,
e do 17 ao 21, a liberdade de associação. E a declaração só nos diz o que está aqui no artigo 20, por isso que as bancas nem cobram tanto esse artigo quanto outros aqui, né? Cobram mais em direito constitucional do que aqui nas questões sobre declaração universal. E o artigo 21, que é o último sobre os direitos de primeira geração, sobre os direitos civis e políticos, ele nos traz exatamente a proteção de direitos políticos. Merece 3 estrelas, esse cai com maior frequência, especialmente esse início de frase do item 3, que está em negrito. Nós vamos chegar lá, mas as bancas adoram essa expressão inicial aí do item 3. O que prevê o artigo 21? Todo homem tem o direito de tomar parte no governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Isso é típico de uma democracia, né? Isso é típico de uma democracia, então, sem grandes novidades. Todo homem, item número 2, tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. Nós não temos isso aqui nesses termos, mas, obviamente, temos o acesso a esses serviços públicos em condições de igualdade. E no item número 3, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Eles gostam muito de usar essa frase, solta. E aí, quem não conhece o texto da declaração, às vezes acha estranho. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas. Grifem aqui, por favor, as características das eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, igual o nosso, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Então, aqui, gente, nós temos... Onde que nós temos isso na Constituição? Temos correspondência literal, isso está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, muito famoso, né? Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Então, temos isso aqui também no artigo 21, e a previsão sobre os direitos políticos está basicamente no artigo 14. Então, nós temos ali em inúmeros incisos e parágrafos previsões sobre os nossos direitos políticos. A grande pegadinha aqui dessa questão, e aí além do artigo 1º, parágrafo único, e do artigo 14, vocês vão colocar também, por gentileza, o artigo 60, parágrafo 4º, que contém algumas características do voto que são consideradas cláusulas pétreas. Lembram-se disso? Então, aqui, cuidado, porque nós temos características do voto no Brasil, algumas são cláusulas pétreas, outras não, e a banca vai tentar confundir vocês. Por quê? O voto no Brasil é obrigatório? Sim. Isso é cláusula pétrea? Não. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, se exige que o voto seja obrigatório? Não. Se exige que o voto seja secreto, que exista liberdade de voto, né? Se exige que ele seja periódico para a gente ter a renovação no poder, mas não se exige que ele seja obrigatório. Então, cuidado com isso, tá? Porque no Brasil o voto é obrigatório, por previsão constitucional, né? Para os maiores de 18 e menores de 70, isso não inclui analfabetos, que também tem voto facultativo, e a Declaração Universal não menciona voto obrigatório, menciona voto secreto ou processo equivalente, liberdade de voto e a necessidade de eleições periódicas. Muita atenção a essa pegadinha. Onde que vocês vão ler sobre isso na Constituição? Artigo 1º, parágrafo único, artigo 14, e se eu quiser ver as características do voto, que são cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, né, que nós temos lá 4 incisos, um deles se refere a essas características do voto. Então, pessoal, até aqui nós tivemos os artigos referentes aos direitos de liberdade, os direitos civis e políticos, que são direitos de primeira geração. Do 22 ao 30, nós temos os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, o tom do texto muda, o tom do texto fica diferente. Vamos fazer hoje os artigos 22 e 23, para a gente retomar amanhã do 24, que aí dá tempo de eu falar com vocês amanhã dos pactos, né, que ajudam a formar aí, que compõem a Carta Internacional
dos Direitos Humanos, a famosa Carta Internacional dos Direitos Humanos. Quem topa continuar aí? Já cumprimos a meta de hoje, mas estou querendo avançar aqui 2 artigos para a gente adiantar nosso estudo, pode ser? Fernanda topa. Então, só mais uns minutinhos, que aí amanhã a gente já ganha um tempinho, né? Então, ótimo, pessoal. Vamos voltar lá, então. Percebam a mudança no tom do texto. Olha só. Vamos aqui no nosso texto. Artigo 22. Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Então, olha que legal, de uma forma muito ampla, é a previsão de que nós temos, além de termos as liberdades, que são direitos de primeira geração, nós precisamos de direitos sociais. Nós também precisamos, e aqui expressamente, né, direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a própria declaração já nos dá a dica, né? Mudei de assunto. E essa segurança social vai depender da atuação do nosso Estado, do nosso país, e também de uma cooperação internacional, quando ela se fizer necessária. Inclusive, a grande característica dos direitos sociais é que são direitos de aplicação progressiva, enquanto os direitos de primeira geração são de aplicação imediata, porque, em regra, eles não dependem de política pública. Né? Para o Estado garantir nossa liberdade de expressão, o que ele faz? Ok, pode falar, né? Já para garantir saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, ele precisa agir, ele precisa adotar políticas públicas. Isso dá trabalho, isso custa mais caro. Então, as limitações são maiores. Dá a impressão de que os direitos sociais, eles são direitos de segunda categoria. E o pensamento foi esse por muito tempo. Óbvio que não existe qualquer hierarquia. Mas nós estamos caminhando para conferir a esses direitos a mesma importância que têm os direitos de liberdade. Né? Então, nós percebemos que isso não é uma característica só do Brasil. Todos os outros países que se preocupam com direitos sociais, eles têm uma dificuldade maior, e isso é normal, de assegurar esses direitos. Por isso, a ONU tem uma tolerância maior. São direitos de aplicação progressiva. Anotem isso. Né? Então, existe uma tolerância maior. A forma de efetivar esses direitos é diferente. Tem correspondência literal na Constituição. Nossos direitos sociais, eles estão no artigo 6º, enumerados lá no artigo 6º, e nós temos aí até algumas mnemônicas, depois eu passo para quem gostar de mnemônicas lá em direito constitucional. Eu posto de vez em quando, tem até lá no Instagram uma mnemônica para o artigo 6º, né, para guardarmos todos aqueles direitos que vêm previstos lá. Não foi assim que fez a Declaração Universal, mas a correspondência seria essa, o direito à proteção dos direitos sociais. Então, de forma geral, no artigo 6º, depois temos outros direitos lá no final da Constituição, na ordem social. Não se esqueçam do título 8º, ordem social, tá? Isso também costuma aparecer em provas, não são todas as provas, mas PRF, por exemplo, vai cobrar, tem que ler aqueles artigos lá do final, e eles é que trazem a saúde, a educação, toda a regulamentação constitucional fica destacada nesse título lá no final da Constituição. Começa no artigo 193, a ordem social. Artigo 23. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, a ideia de igualdade também aqui no direito, dentre os direitos dos trabalhadores. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Muito importante, gente. O que é uma existência compatível com a dignidade humana? É cumprir aquilo que nós chamamos, anotem aí, de mínimo existencial. Mínimo existencial.
Tudo bem que o Estado não consiga garantir saúde, educação, trabalho, moradia e lazer, etc., para todos nós ao mesmo tempo, mas então que ele consiga garantir o mínimo existencial. É a existência compatível com a dignidade humana para o trabalhador e para a sua família. Então, onde que estão esses direitos dos trabalhadores na Constituição? Os direitos individuais, que é o que nos interessa aqui no momento, estão no artigo 7º, tá? Temos igualdade de direito entre trabalhadores urbanos e rurais, a declaração nem sequer faz essa distinção, né? E aí depois na Constituição vem os artigos do 8º ao 11, os direitos coletivos dos trabalhadores, mas esses direitos individuais, eles encontram correspondência no artigo 7º. O artigo 7º, inciso 4º, por exemplo, se refere ao salário mínimo e tudo que ele tem que garantir ao trabalhador e sua família. Então, aqui, incisos 1º, 2º e 3º do artigo 23, os itens 1, 2 e 3, encontram correspondência no artigo 7º da Constituição. Já o item número 4, segundo o qual todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses, então, o direito de participar, de criar e participar de sindicatos, ele está no artigo 8º da Constituição, porque ele é um direito coletivo do trabalhador, né? Então, ele vem separado ali no artigo 8º, lembrando que existe liberdade de associação sindical, ninguém pode me obrigar a fazer parte de um sindicato, né? Porque faz parte da liberdade de associação. Então, temos toda essa proteção também no nosso texto constitucional, né? Existe sim essa correspondência literal. Então, fechamos e até ultrapassamos aí a nossa meta de hoje. Amanhã nós fecharemos o restante dos artigos da declaração e falamos um pouquinho sobre a discussão entre universalismo e relativismo cultural e fechamos com os pactos internacionais, tá? E vou abrir espaço aqui agora para, se vocês tiverem alguma dúvida, colocarem aqui para nós no chat para a gente fechar a aula sem dúvida. Não é não, Fernanda? Rodrigo, Marco, Paulo, Isael. Gosto de gente animada. Tô vendo aí o pessoal desanimando. Porque o governador de São Paulo... Gente, não faço não. Não faço não. Sabe por quê? Daqui a pouco volta e volta tudo de uma vez. Tem hora que eu fico até pensando se não é algum tipo de estratégia que os concorrentes usam de ficar divulgando um monte de notícia que parece que vem para desanimar. Não deixa isso acontecer com vocês não, hein? Daqui a pouco está saindo um monte de prova. Quem mantém aí a disciplina, o foco, a determinação nesse momento que nós estamos vivendo é que vai sair na frente. Não é hora de desanimar. Às vezes eu falo com os alunos, vai desanimar e vai fazer o quê? Né? Tem aluno que fala, professora, a senhora acha... E não preciso falar a senhora, tá, gente? A senhora acha que eu devo parar de estudar? Claro que não. Eu pergunto, né? Você tem alguma opção? Porque, né, às vezes a pessoa é milionária, tem alguma outra possibilidade que a gente não sabe, mas se não tem, é seguir em frente. Vai parar e vai fazer o quê? O que está acontecendo no mercado privado? Né? Então, foco, não deixa esse barulho todo aí, a multidão, essas notícias ruins, não deixem isso influenciar o espírito de vocês, mantenham o entusiasmo, tá? Gabriel, qual é a sua dúvida? Pode falar. Que bom que vocês gostaram, gente, fico feliz. No artigo 10, podemos usar como exemplo a audiência de custódia? Gabriel, ainda, claro que você pode usar, porque fala, né, a audiência de custódia, ela acaba sendo uma garantia que nós temos, mas a Declaração Universal ainda não se refere expressamente a ela, tá? A primeira previsão que a gente vai ter em tratados internacionais que o Brasil ratificou é no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que tem previsão expressa, não com esse nome, tá, gente? Porque vou aproveitar a sua pergunta para contar uma historinha para vocês. A audiência de custódia, ela está ligada ao habeas corpus na sua origem, na Inglaterra. O habeas corpus Act, que é de 1679, já trazia essa ideia. Quando uma pessoa é presa, ela tem direito de ser levada à presença do juiz, para ele verificar a legalidade da prisão. O habeas corpus no Brasil se distanciou um pouco disso,
né? Porque isso não vem na nossa Constituição, mas o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU e o Pacto de San José, eles trazem o direito de uma pessoa, ao ser presa, ser levada à autoridade competente para analisar a legalidade da prisão. Então, o Brasil já devia ter audiência de custódia obrigatoriamente desde 92, já que não tem na Constituição, mas ele se obrigou a cumprir um tratado desde 92 que exige. Só que não acontecia. Né? Então, em 2015, o Supremo determinou que era obrigatório, depois nós tivemos resolução do CNJ, e agora toda a alteração do Código de Processo Penal para incluir a audiência de custódia. Então, você pode mencionar, né, como uma origem das garantias, mas não está ali expressamente prevista ainda a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela é uma garantia. Pense na audiência de custódia como um desdobramento do próprio habeas corpus. É porque a gente só pensa no habeas corpus como relaxamento de prisão, mas vai além disso, né? Para resguardar a nossa liberdade de locomoção, tá certo? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje por aqui. Coloquei lá no canal informações sobre os simulados, tá? Polícia Civil do Pará e do Paraná. Quem quiser participar aí, na segunda-feira nós vamos começar, na próxima semana. E amanhã estamos aqui de volta. Meu computador não vai inventar fazer atualização. E o pior é que eu não consegui abrir o Zoom, gente, sem atualização. Então, peço desculpas aí pelo atraso, mas foi por isso que eu não pude começar a aula no horário. Mas amanhã, se Deus quiser, sem imprevistos, aguardo vocês às 13 horas. Assim que eu salvar as aulas, posto o link lá para quem não pôde acompanhar ao vivo, né? Então, me desculpem. Então, vou encerrar aqui a nossa transmissão. Ótimos estudos para vocês. Boa tarde. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã, tá? Eu que agradeço aí a presença, a participação de vocês. Um abraço, pessoal.